Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e na história de hoje nós retornamos o conteúdo da plataforma que estava parada na semana 32. Nós vamos trabalhar agora com a semana 34. Nós vamos estudar ainda sobre o imperialismo, só que o imperialismo no continente africano, como aconteceu a partilha do território africano entre as grandes potências, as consequências, né, as terríveis consequências que trouxe para o continente africano. E agora nos dá o caso asiático, como ocorreu a partilha na Ásia. O imperialismo no continente asiático, ele vai começar ali no século XVII e vai se consolidar mesmo no século XIX. E as grandes potências que vão tomar parte desse processo vai ser a Rússia, a Holanda, que ela já vai ter possessões coloniais desde o século XVII, o Império Britânico, o Japão, que apesar de ser um país do continente asiático, ele vai sair de vítima, a grande protagonista do imperialismo na região asiática, os Estados Unidos, a França, a Bélgica e também a Alemanha. E aqui vocês podem ver no mapa os domínios, né, das grandes potências ocidentais e do Japão também na, na Ásia, como domínio japonês, que ele se estende ali até a Coreia. Tá vendo? O Japão, ele tomou parte da Coreia, também as ilhas aqui, nas Ilhas Formosas, as Filipinas, que é um domínio francês, Filipinas não, desculpa, a Indochina, que é um domínio francês, aí a gente tem os domínios holandês aqui em laranja também, e aqui nós temos a maior parte, né, de concessão, que é o domínio inglês, que foi toda a região ali da Índia, uma parte da China, e através dos recursos conseguidos através da dominação da Índia, que a Inglaterra conseguiu também conquistar a Austrália. E como ocorreu essa dominação da Índia? Ela aconteceu ali por volta de 1750. A Índia primeiro foi transformada em um protetorado inglês e a primeira forma que eles utilizaram para dominar era jogar um povo contra o outro. Então eles utilizaram muitos próprios conflitos que existiam dentro da Índia, apoiando ora o Marajá, ora outro governante, né? Marajá é um governante hindu, um príncipe hindu, hindu é a religião oficial da Índia, e, e assim jogando um povo contra o outro, hindus contra muçulmanos, que eles conseguiram dominar a Índia. E a Índia era uma grande produtora de tecidos, tecidos muito valiosos, lembrando que um dos motivos, né, dos portugueses quererem chegar às Índias, à Índia, era também, né, além de suas especiarias, essa produção de tecidos muito ricos e finos. Mas quando os ingleses dominaram a Índia, transformou, bagunçou totalmente a economia. A Índia, que antes era produtora de tecidos, passou a ser uma compradora de tecidos ingleses. Lembrando que era a época da industrialização inglesa, então eles precisavam de compradores para o seu tecido e a manufatura era a principal produção da Inglaterra. Então, a Índia desorganizou totalmente o sistema econômico na venda dos seus tecidos indianos, como através do aumento de impostos sobre seus tecidos e barateamento, né, dos produtos ingleses. A Índia também passou a produzir algodão para as fábricas inglesas de tecidos e isso trouxe, né, grandes lucros à coroa britânica. E quando se aumentou o imposto, quando se aumenta o imposto sobre um produto e diminui o imposto sobre o outro, aumentando a oferta, claro que as pessoas vão comprar o que está mais barato. Então, a maioria das fábricas de tecidos e tecelagem indianas ela faliu, enquanto que os grandes produtores de tecidos
ingleses, as grandes manufaturas, lucraram enormemente. E em torno dessa dominação, né, houve revoltas, houve contestação. Uma das maiores revoltas contra o governo inglês foi a revolta dos cipaios, ou cipais, que eram soldados, né, que eles eram responsáveis por defender os ingleses, mas eles se revoltaram contra a dominação inglesa e é conhecida como a primeira revolta indiana. Ela aconteceu em 1857 e, como falei para vocês, ela é formada por soldados hindus e muçulmanos contra a dominação de exploração britânica. Então uniu até dois povos um povo com duas religiões bastante diferentes. Mas apesar dessa união e dessa grande revolta, eles perderam porque os ingleses tinham uma superioridade bélica, né, de metralhadores e canhões muito superior aos cipais, que utilizavam armas ainda bem simples, como espadas, e por esse motivo eles acabaram perdendo nessa revolta. A China é um caso bem particular porque os primeiros relatos de viajantes chegaram na China no século XVIII, mas a China não tinha nenhum interesse com os produtos europeus. Em compensação, os europeus tinham muito interesse pelos produtos que a China tinha como únicos, igual sua seda chinesa, sua porcelana, seu chá. E esses produtos eram vendidos com alto preço no mercado europeu. E com isso, a China lucrava muito, porque ela vendia os seus produtos em ouro ou prata para os europeus. E, em compensação, ela não queria comprar nada dos europeus. E a balança econômica para a China sempre era muito favorável. Mas em 1820 a situação muda totalmente e a situação se torna favorável somente para os europeus. Os britânicos descobriram uma droga chamada ópio, que é altamente viciante, e através desse ópio que era plantado na Índia, traficantes, comerciantes / traficantes ingleses vendiam esse ópio aos chineses. E esse ópio ele causou muitos estragos, por ser extremamente viciante, destruía famílias por onde passava. E o ópio era proibido na China, mas mesmo assim os traficantes ingleses continuaram vendendo esse produto em quantidade cada vez maiores. E como o ópio era extremamente ruim para a economia e para a saúde da China, os chineses eles começaram a reagir e eles confiscaram e jogaram lá ao mar, né, quase 1.400 toneladas de ópio bruto que foram trazidas pelos navios ingleses. E a resposta britânica, né, essa ação dos chineses, foi, alegando prejuízos, começar uma guerra contra o povo chinês, que foi a Guerra do Ópio, que durou de 1839 até 1842 e acabou com a vitória dos ingleses. Mas mesmo com essa derrota, os chineses não se conformaram. Teve a revolta dos Boxers, né? Boxers porque os camponeses lutavam comumente com as mãos, por isso falam Boxers. E foi um conflito que foi de 1899 a 1901. Nesse momento, várias organizações populares lutaram contra o domínio inglês na China. Com a derrota chinesa nas duas guerras do ópio, muitos países ocidentais passaram a investir e exportar produtos para a China, mas mesmo assim, apesar desses avanços, não conseguiram desmantelar o território chinês, né? Ele permaneceu unificado e os chineses, mesmo com as duas derrotas da Guerra do Ópio e da revolta dos Boxers, continuou na sua luta contra a dominação estrangeira e pela sua independência e autonomia política e econômica novamente. E somente no século XX é que a China vai conseguir se livrar dessas grandes potências imperialistas que estavam dominando seu território. E hoje a China é uma grande potência, né, política e econômica, como vocês sabem.
Mas, enfim, esse é assunto para uma próxima aula. Enfim, turma, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Desejo a vocês bons estudos. Até a próxima aula.